Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai, então, ver a nossa aula de precificação, que essa é a primeira aula do módulo inteiro de precificação, beleza? Então, vamos lá. O que vocês vão ver nessa aula, né? Vocês verão a diferença entre valor monetário e valor utilitário, vocês verão a diferença entre custos fixos e custos variáveis, e tem um custozinho aí no meio. Vocês vão aprender a planilhar todos os custos ao longo deste módulo, vocês vão aprender a fazer uma continha de padaria e também determinar o preço do seu produto utilizando a planilha que está aí disponível para vocês. A primeira coisa que a gente precisa saber é determinar a diferença entre o valor monetário e o valor utilitário. O valor monetário é aquilo que você dá o dinheiro em troca, ou seja, é a moeda, é a bufunfa, é um din-din, é o material. Você pega lá, algo custa R$10, o preço é R$10. Ah, 3 bombons custam R$10, né? Sei lá, um ovo de chocolate, o ovo tá aí gigantesco, tá caro pra caramba, sei lá, R$150. Então, este é o valor monetário, é o valor da moeda, é aquele preço físico que você paga. O valor utilitário é o valor da utilidade do produto, que pode estar além do preço, ou seja, pode ser maior do que o próprio valor monetário, além do preço. A gente vai dar o exemplo do COP, por exemplo. O COP, o nosso curso online de panos encerados, ele tem, além de você aprender a fazer os panos, com 2 métodos diferentes, você tem aí 2 receitas básicas, tanto de pano de abelha, de cera de abelha, quanto de pano de cera vegano, a gente também dá outras coisas para vocês, né? Então, a gente dá vários bônus, dá e-book, dá encontro, a consultoria, né, com as alunas que compraram primeiro. Então, você tem um pacote de coisas agregadas dentro do próprio curso que aumentam o seu valor, aumentam o valor agregado, agregam mais valor ao produto. Ou seja, acaba que o valor mesmo do COP, do curso online de panos encerados, é maior do que o preço que vocês pagaram. Tá? Assim acontece também com o pano de cera, e é por isso que eu sempre falo para vocês, na hora que vocês forem vender, vocês agregarem valor ao produto. Como que a gente agrega valor a um produto físico? Falando das vantagens, falando o que a pessoa vai ganhar, né? No caso do pano de cera, a gente reduz os resíduos, a pessoa não vai ter um custo lá na frente de má gestão de resíduos, volta o carbono para o meio ambiente, a gente consegue fechar o ciclo, né? É lavável, é reutilizável e melhor ainda, você vai poupar no seu bolso no médio e no longo prazo. Então, tudo isso são valores do pano de cera que estão além aí do próprio preço. Tudo bem? Depois, a gente tem uma diferença entre custos fixos, custos variáveis, e a gente vai ver que tem também os custos semivariáveis. Os custos fixos são aqueles custos que você tem todo mês, né? Quais são os custos que a gente tem todo mês? Luz e energia, internet, água, aluguel, condomínio, gás. Então, tudo isso tem que estar devidamente planilhado para que você consiga dar valor ao seu produto, porque isso são custos que você utiliza no dia a dia e utiliza para fazer o seu produto. Então, por exemplo, o aluguel, se você tiver um ateliê, você vai colocar o aluguel do ateliê, quanto tempo lá você fica nesse ateliê. Se for em casa, você também tem que colocar o aluguel de casa naquelas horas que você está trabalhando, e a gente vai ver exatamente como colocar isso na planilha, que a gente chama de conta de padaria. Se o gás, a água está dentro do condomínio, beleza, você coloca o condomínio e separa. Se não, você tem que separar o custo de água, né, mais ou menos estipular mais ou menos quando você gasta de água, de gás, né, de botijão, principalmente se você utiliza o fogão para você derreter toda a sua mistura, ou mesmo para adaptar aí o método da chapa quente, tá? Então, tudo isso precisa estar dentro da sua planilha. Os custos variáveis são aqueles custos em que você vai utilizando, né? Eu gosto de falar que são alguns ingredientes e alguns materiais que a gente compra e que a gente vai utilizando e que, assim, volta e meia a gente tem que repor, como, por exemplo, as ceras, ou cera de abelha, ou a cera vegana. Nós temos o papel manteiga, o óleo, a resina, a embalagem, o cartão, se você usa o cartão de presente, as cordas que você utiliza. Então, tudo isso são custos variáveis e que também precisam estar especificado bonitinho dentro da planilha.
E a gente tem um custo aí no meio, que eu gosto de chamar de custo semivariável. Esses custos semivariáveis são dos materiais que a gente utiliza para fazer os panos de cera, mas que eles não vão durar eternamente. Então, eles têm uma vida útil aí finita, né? Não é infinito. Então, por exemplo, o ferro pode queimar, né? A tesoura perde o fio, o papel craft acaba, né? Você vai ter que substituir aí o seu molde, ou você quer refazer o molde, né? Como eu tive que refazer, então tive que comprar papel craft. Então, tudo isso a gente chama de custos semivariáveis, né? Também o papel craft pode rasgar de tanto você utilizar para você fazer o seu pano de cera, né? Ou seja, você medir o seu pano de cera. Então, tudo isso a gente chama de custos semivariáveis, que uma hora a luva, né, que você coloca para você proteger de calor vai ficar muito suja, vai rasgar, que você vai ter que comprar outra, né? Como eu falei, a tesoura pode perder o fio, o ferro pode queimar. Então, tudo isso são custos semivariáveis que a gente tem que colocar na planilha também. E, obviamente, a gente tem que perder o nosso medo de planilha, a gente tem que planilhar tudo bonitinho, né? Para que a gente efetivamente não só consiga dar o preço, mas também consiga planejar a nossa produção. Então, este módulo, junto com o módulo de planejamento, está muito atrelado um ao outro, justamente por causa disso. Então, você pode utilizar não só essa planilha neste módulo de precificação, mas a gente vai utilizar também essa planilha no nosso módulo de planejamento de produção. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários. Essa aula também, o PDF dessa aula está aqui embaixo e eu aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Um beijo e até a próxima.